Oi pessoal, hoje percebi que valia a pena eu dedicar alguns minutos para tentar esclarecer a dúvida de muitos colegas. Bom, todo mundo já teve a oportunidade ou de assistir, ou de ler alguma coisa, ou de trabalhar diretamente com telas, ou no inglês, meshes. Essas telas aqui, elas têm sido utilizadas nos procedimentos de regeneração óssea guiada, para ajudar na reconstrução de defeitos onde existe deficiência de algumas paredes ósseas. Qual o princípio fundamental da regeneração óssea guiada que nós utilizamos, que é tão comum na odontologia? Duas premissas são básicas. A primeira premissa delas, eu poderia dizer, que é imobilidade. E a segunda premissa seria a disponibilização de espaço. Ao que eu estou me referindo? Imobilidade é a imobilidade do arcabouço que eu tenho por baixo, que na verdade, quando eu estou tratando de uma lesão local, eu posso dizer que esse meu arcabouço vai ser o próprio coágulo. Tá? É um arcabouço natural, que aos poucos vai tornando-se mais maduro, ganhando uma estrutura mais complexa e ao mesmo tempo se mineralizando. Em meio a todo esse tecido que está se remodelando, eu tenho um crescimento de novos vasos, uma orientação de novas células, a diferenciação celular, né, de certos grupos que começam a trabalhar na direção da ossificação. Para que isso tudo possa acontecer, né, de maneira sequencial e com o desfecho que nós esperamos, que é a ossificação da região, é importante a imobilidade. Então, em qualquer área, seja na medicina quanto na odontologia, a gente espera que o segmento que vai ser reparado, né, esteja imóvel, né? Isso não quer dizer que ele não possa ser estressado, né? Todos nós sabemos que o estresse é bom para os eventos de ossificação, mas é claro que é um estresse dosado e que não interfere na imobilidade. A segunda premissa seria o espaço, a disponibilização do espaço. Então, assim, se eu estou usando uma tela, né, para proteger o meu enxerto que vai ser regenerado, é interessante que essa tela fique absolutamente estável, imóvel. Bom, dito isso, eu vou colocar para vocês uma situação na qual o paciente precisa de uma tela na região de centrais. Vamos lá, eu quero colocar uma tela aqui que o fabricante diz que pode ficar solta, sem nenhum tipo de fixação. É uma tela de um material metálico, né, bem maleável, fino, e eu consigo modelar no meu rebordo que tem o problema. Então eu modelo ela aqui, ó, tá? A sua instalação, a partir desse momento, onde eu não preciso de fixação, é só a modelagem, né, e ela já, por si, vai conseguir manter o meu espaço por baixo dela. Fazendo isso, eu tenho uma das minhas premissas atendidas, né? A questão do espaço, eu realmente consigo, com artefato metálico, maleável, consigo modelar aqui. O fabricante diz então o seguinte: olha só, você só precisa modelar isso e então fechar o seu retalho novamente e aguardar. Por baixo eu tenho talvez um enxerto ósseo autógeno ou uma mistura qualquer que eu esteja acostumado a utilizar, mas eu não fixei esse artefato. Como eu disse para vocês, ele garante a imobilidade do que está por baixo e ele forma uma parede, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, que provavelmente vai me deixar regenerar, né, a região que eu estou esperando. O pós-operatório imediato, ele é seguido por edema. Eu tenho um edema grande que comprime o artefato, que comprime tudo mais. Então eu realmente tenho a estabilidade disso tudo. Acontece que meu paciente evolui e passado 5, 6 dias, o edema diminui consideravelmente. Passados 15 dias,
eu praticamente não vejo mais edema. E o que significa isso? Significa que o meu artefato metálico, que está protegendo toda a região enxertada, ele passa agora a ficar mais sujeito à movimentação. E aí eu vou interferir diretamente na minha segunda premissa, que é a imobilidade. Eu preciso garantir a imobilidade do que está por baixo para que os eventos de ossificação aconteçam sem nenhuma intercorrência. Quando o edema todo diminui e ao mesmo tempo o meu paciente começa a se alimentar novamente com 15 dias, ele se sente mais à vontade, toda a musculatura facial começa a trabalhar e eu tenho tensões, né, dessa ação muscular acontecendo em toda a minha região cirúrgica. Essas tensões obviamente não são grandes, mas existem e são transmitidas por meio de fibras musculares terminais a essa região. Esse arcabouço então passa a se movimentar ali dentro. É uma micromovimentação, mas é o suficiente para provocar irritação aos tecidos locais. E com essa irritação, na verdade, essa irritação vem do trauma mecânico, que vai irritar os tecidos a ponto de, muitas vezes, erosionar ou simplesmente provocar uma fenestração. Essa fenestração, ela acontece aí por volta, provavelmente, de 15 dias. E por essa fenestração, eu começo inevitavelmente a ter uma colonização microbiana na área. Ora, essa colonização é um fator a mais, né, de preocupação, porque o meu artefato continua se mexendo lá dentro, continua com mobilidade. E eu agora ainda tenho uma área fenestrada que começa, então, a me preocupar quanto à possibilidade de contaminação do meu enxerto. Bom, a sequência disso aqui vocês todos conhecem, tá? Com o passar dos dias, o que eu tenho é realmente uma grande exposição dela. Uma área grande onde você vê parte do artefato metálico que estava protegendo a região regenerada. Vamos botar ele até aqui. Uma zona de irritação muito grande, uma zona inflamatória muito grande, causada inclusive pelo acúmulo de placa nas margens desse artefato. E o paciente pode relatar dor justamente por toda essa inflamação gerada aqui periférica. É o momento então de retirar. Então eu acabo retirando esse artefato com 15 a 20 dias. Isso não é o suficiente para haver maturação aqui embaixo. Tampouco esse tecido aqui embaixo tem resistência mecânica para suportar as ações musculares. Ele começa a ser comprimido também. Sem contar que muito provavelmente houve invasão epitelial aqui dentro. Então tudo isso contribui para eu ter um enxerto de menor qualidade e menor volume. Então prestem atenção nesses pontos, porque você pode estar pulando etapas importantes, principalmente relacionadas à imobilidade e manutenção do espaço desse arcabouço aqui metálico, e que isso pode realmente estar atrapalhando seus procedimentos regenerativos. Então, recapitulando, os passos cirúrgicos fundamentais para essas técnicas de ROG, eles envolvem necessariamente a fixação plena do artefato que está mantendo o espaço, tá? E a imobilidade desse mesmo artefato para que ele não incomode mecanicamente e, por fim, não irrite a ponto de fenestrar os tecidos adjacentes. Além disso, você deve ter um fechamento da sua ferida muito bem realizado, de forma passiva e sem que forças musculares possam interferir na sua cicatrização. Existem técnicas específicas para se conseguir isso, mas certamente esse é o caminho para você ter sucesso. Pense sobre isso na sua próxima cirurgia. Eu espero ter de alguma forma ajudado. E nós estamos na PUC do Rio. Um abraço e até a próxima.